Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um bate-bola com registro. Eu estou aqui hoje na companhia do Dr. Moacir, Dr. Ivan. Muito obrigado a presença destes dois registradores que muito vão abrilhantar o nosso bate-papo. Hoje trabalhando com um tema muito especial e que tem aí uma série de situações que merecem o nosso cuidado e o nosso debate. Vamos falar sobre parcelamento do solo. Eu vou começar já passando aqui a bola para o Dr. Moacir, perguntando para ele exatamente a diferença entre loteamento, desmembramento e desdobro. E mais uma vez, reiterando, muito obrigado pela presença. Agradeço, doutor Gentil, agradeço a Arispe aí pelo convite, na pessoa do doutor Ivan, doutor Alberto. E é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Espero, em alguma medida, poder contribuir aí com os debates. Eu confesso, sou um telespectador assíduo do programa, acho um projeto muito bacana e muito bom poder estar aqui com vocês. Com relação ao parcelamento do solo, é importante que a gente parta da premissa que a Lei 6766, agora em 2019, vai chegar aos seus 40 anos, né? Então, isso, doutor Alberto, é até uma questão que me agrada muito, porque é uma lei que ela tem um conteúdo forte, registrário, e vem se perpetuando aí ao longo do tempo, isso consolidando aspectos teóricos, doutrinários, jurisprudenciais. Isso traz segurança para o registro, isso é muito importante. Nós temos outros temas que têm tido uma alteração legislativa muito constante, a própria regularização fundiária é um exemplo disso. Perfeito. De modo que acaba trazendo um pouco de insegurança, não só para nós, quanto para os usuários. Então, essa consolidação de institutos ao decorrer do tempo, com a experiência dos tribunais, com a experiência da doutrina, isso traz um valor muito grande. Então, com relação à pergunta em específico, a lei ela é didática lá no seu artigo 2º, quando ela distingue lá o loteamento do desmembramento, né? Então, basicamente, nesses dois institutos, nós temos a questão do aproveitamento, a distinção, né, o critério distintivo é exatamente o aproveitamento ou não do sistema viário pré-existente. Então, no loteamento, há aí uma inovação no que tange aos logradouros públicos, ao sistema viário ou a sua ampliação. E, de outro lado, no desmembramento, há um aproveitamento desse sistema pré-existente, né? Até o Afrânio de Carvalho ele usa uma expressão muito didática, no sentido de que o loteamento ele é o parcelamento do solo fora do sistema viário, ao passo que o desmembramento ele é dentro, né? Ele ocorre dentro do sistema viário. Então, de maneira muito didática, a gente consegue distinguir os dois institutos. Com relação ao desdobro, propriamente dito, é uma expressão que ela não aparece na 6766. No entanto, é amplamente conhecida por nós registradores e costuma aparecer muito nas legislações municipais, estaduais, que regulam o parcelamento do solo. E, basicamente, me parece que a ideia do desdobro é exatamente uma segregação de pequena monta, né, que envolve aí a divisão de um lote que já é oriundo de um desmembramento anterior ou de um registro de loteamento anterior. Então, basicamente, essas noções conceituais, eu acho que a gente consegue distinguir esses institutos de grande relevância para o registro de imóveis. O que me parece que é importante é o seguinte, é que a Lei 6766, quando ela vai tratar do parcelamento, parece que ela foi idealizada para empreendimentos de grande porte. E muitas vezes o sujeito quer dividir um lote em 2, quer dividir um lote em 3, não é? Que resultarão em pequenas novas unidades. E a infraestrutura, não no sentido de infraestrutura física, mas assim, o arcabouço jurídico da Lei 6766 tem uma certa complicação, uma certa sofisticação, que parece demasiadamente exigente para esses parcelamentos de pequena monta. Então, a própria jurisprudência acabou aceitando a ideia do desdobro também como uma modalidade de parcelamento simplificado. Quer dizer, numa situação em que eu não tenho propriamente um empreendimento imobiliário, mas somente o proprietário de um lote que quer dividir em 2, em 3, em 4, enfim, mas não é um empreendimento, quer dizer, não tem aquele caráter de um novo projeto habitacional, etc. Então, admite-se esse parcelamento de uma maneira muito mais simplificada. Porque percebam que mesmo não havendo inovação no sistema viário, né, então uma hipótese de desmembramento mesmo,
Nas situações em que eu tenho a caracterização de um empreendimento, eu vou ter um desmembramento sujeito ao registro especial do artigo 18 da Lei 6766. O ponto é esse. O ponto é a complexidade do registro. Exato. Então, para o registro, é muito diferente o desdobro do desmembramento sujeito a registro especial. Mas não é tanto do loteamento para o desmembramento sujeito a registro especial. Apesar de que lá na prefeitura, nas aprovações exigidas, aí haverá sim diferença entre o desmembramento sujeito a registro especial e o loteamento. Para nós, o registro, a diferença maior está entre o desdobro e o registro especial, seja loteamento, seja desmembramento. O que acontece na experiência do dia a dia é que, de maneira geral, as pessoas querem fugir do registro especial, né? Então, aparecem umas situações ali de pretensos desdobros. Eles querem fugir da própria regularização do Exato, voto. sim. O parcelamento irregular é tudo que o pessoal gosta. Pois é, exatamente. Então, se as pessoas puderem fazer na via do desdobro, sem passar pelo GRAPROAB, sem ter que entregar áreas públicas, sem que ter, quer dizer, infraestrutura, as pessoas querem fazer isso, né? E aí até surgiu aquela lenda, né? Não, muito bem, até 10 lotes dá para fazer desdobro, mais que isso não dá. E a pergunta era essa, qual é o número máximo, então, de desdobro dentro dessa situação? Quer dizer, primeiro, então, para se dizer que essa história de 10 lotes, isso é uma lenda. Sim, isso aí surgiu do costume, da prática. Nunca em nenhum lugar se disse, olha, no máximo 10 lotes é desdobro. A análise é das circunstâncias caso a caso, né? Até mais ou menos uns 8 anos atrás, né? Aqui em São Paulo era absolutamente caso a caso a análise. Nós não tínhamos um parâmetro normativo. Hoje nós temos. Né? De maneira que em São Paulo nós temos uma situação até 10 lotes e outra de 10 a 20 lotes. Quer dizer, até 10 lotes é mais simplificado, de 10 a 20 é possível desdobro, ainda demonstrando que a infraestrutura está implantada por certidão da prefeitura, etc. Agora, isto não significa que a pessoa possa falar assim, olha, então até 10 lotes se eu faço desdobro e acabou. Não, depende. Depende do tamanho dos lotes, depende da existência de um parcelamento anterior. Quer dizer, o norte aí muito bem, eu estou ou não diante de um empreendimento destinado à venda ao público, etc. Né? Independentemente da quantidade, quer dizer, eu posso ter aí um parcelamento em 5 lotes que não comporte a via do desdobro, eventualmente, porque as unidades resultantes são muito grandes, porque já houve parcelamentos anteriores da mesma unidade, quer dizer, a pessoa está picando aos poucos para chegar a uma quantidade maior. Perfeito. Eu gosto da ideia de tratar a quantidade de lotes como um indício, né? Um indício de ser o caso ou não de dispensa da aplicação do artigo 18. Mas como o doutor Ivan disse, a qualificação ela é muito mais ampla, né? Envolve uma série de outros elementos com relação à análise da cadeia de titularidades, o tempo das inscrições, quanto tempo que aquele registro permaneceu na titularidade daquele determinado proprietário, enfim, há um leque, um feixe de outros elementos que não só o número de lotes propriamente dito. Até é curioso que esse número quase mítico de 10 lotes, ele foi evoluindo. Se a gente pegar a jurisprudência administrativa aqui de São Paulo, em meados da década de 80, por exemplo, o número chegava a 5 ou 6 lotes, aí vai evoluindo, vai chegando na década de 90, chega a 10, pode até ser um pouco mais, enfim, há uma objetivação no tratar da jurisprudência com relação à numeração de lotes, mas pouco a pouco isso foi se concretizando de que é apenas um indício. Não serve apenas como um elemento a ser analisado de forma pura e simplesmente. O grande problema da verificação, da possibilidade máxima de desdobro, é porque o ser humano, e esse ser humano sendo um brasileiro nato, quanto à criatividade, ela é enorme. E às vezes a gente tem uma série de características que nos levam a uma conclusão ou a outra. Então por isso que às vezes a casuística também vai exigir uma certa experiência do registrador na análise do todo, né? De um quadro maior para poder entender exatamente o que está acontecendo ali. Perfeito, né? E nessa, acho que até o Ivan pode falar, ele é registrador há mais tempo do que eu e nos casos apresentados a gente vai adquirindo um certo feeling na análise que você bate o olho e você diz, não, esse caso ele está tentando fugir do registro especial, mas é o caso da aplicação do artigo 18. Certamente. O que é, bom, em princípio, se a gente for pensar, desdobro é transformar um em dois, não é? Mas aí de se pensar, bom, a Lei 6766, ela é bem intencionada. O adensamento populacional provoca problemas. Quer dizer, eu tenho mais necessidade de infraestrutura, mais escola, mais hospital. Então, isso tem que ser, de alguma maneira, regulado pelo poder público, né? Agora, muito bem, o sujeito vai dividir um em dois, ok, desdobro.
Não, ele vai dividir um em 3. Eu vou aplicar para ele as mesmas exigências do empreendimento de 300 lotes? Não, mas e se for de 1 em 5? Não, mas e se for de 1 em 10? Quer dizer, se tem uma zona cinzenta aí, perfeito, que o registrador vai ter que fazer essa análise, esse critério, para ver se realmente aquilo ali vai ter um impacto relevante. Efetivamente, se é um empreendimento ou não, o norte é esse. E esse já é um norte que nós trazemos desde o Decreto-Lei lá 58, quer dizer, a distinção é ser ou não um empreendimento. Mas eu acho que esse espaço cinzento, ele é positivo quanto ao deslocamento de análise pelo registrador. Certamente. Porque é um técnico em direito, é um profissional preparado para isso e, de fato, acho que engessar o sistema também de maneira muito rigorosa, a gente acaba tendo aí uma falta de sensibilidade com situações pontuais. Né? Situações pontuais que, imaginando que o Brasil é um país continental, em que a gente tem uma série de características, a gente não está trabalhando com desdobro em São Paulo, e pensando até no parcelamento do solo, e nessas exigências todas que são feitas, uma coisa é eu pensar, de repente, numa grande comarca, num município bem aparelhado, e outra coisa é eu pensar nesse parcelamento diante de uma precariedade de diversos recursos. Então, acho que essa sensibilidade passada ao registrador ela é importante. Agora, este norte que as normas de serviço deram, desse até 20 lotes com infraestrutura, isto foi muito positivo, porque há muitas situações que a gente fica penalizado com o proprietário tem ali meio quarteirão, por exemplo, né? Numa região que já está absolutamente urbanizada, tem infraestrutura de água, esgoto, luz, asfalto, etc. E ele tinha um meio quarteirão que ele ia fazer o quê? Ele dividir em 2 lotes enormes? Isso não é vendável, quer dizer, ou então é difícil de se vender. 20 lotes, uma situação já consolidada, bem, me parece que foi um bom crivo, aí, um bom limite estabelecido pelas normas de serviço. Maravilha. Mais uma perguntinha, para a gente continuar aqui o nosso papo. O que é parcelamento sucessivo? Pois é, também é um tema que está muito aliado aí com a questão da tentativa de burla, da tentativa do empreendedor, do loteador, de fugir do artigo 18, né? Então, basicamente, é aquela ideia de que haja um encadeamento, né? Um encadeamento de parcelamentos, uma cadeia de parcelamentos se reiterando aí no tempo. Então, eu acho que vale mais uma vez essa ponderação que nós já trabalhamos aqui, relativo à análise casuística, né, que está sendo apresentada ao registrador de imóveis, especialmente a ampliação desses elementos que nós já comentamos, não só o número de lotes aqui que estão se originando em razão desse parcelamento, como também outros aspectos, digamos que qualitativos, como a análise de quem está promovendo esse novo parcelamento, se é o mesmo titular que promoveu o parcelamento anterior, enfim, esse caráter também já citado pelo Dr. Ivan, da análise, se há alguma situação um pouco empresarial, essa conotação de ser um empreendimento empresarial para a comercialização dos lotes. Então, são todos esses elementos que também devem ser analisados. Me parece que esse é um caminho de segurança. Perfeito. Eu acho que aí também o critério é finalístico, quer dizer, tem que se buscar coibir a burla, a Lei 6766. Então, efetivamente, esse parcelamento sucessivo é para fugir da aplicação do artigo 18 da Lei 6766? Esse é o principal critério. E é interessante que a própria jurisprudência analisa elementos como, por exemplo, eu tenho um parcelamento sucessivo, mas uma situação em que todos são parentes entre si. Quer dizer, o que eles estão fazendo é pôr fim a uma situação de condomínio, muitas vezes, para que cada um dos herdeiros de alguém ali, que era o proprietário do todo, tenha cada um o seu lotezinho. Isso não é empreendimento, né? Muito diferente é a situação, é uma situação comum. Porque diversos inventários eles se encerram. Olha, 1/5 para cada um. Do quê? De tudo. Exato. E aí a gente tem realmente essa dificuldade prática. Exatamente. Se não for resolvida dessa forma, vai se tornar uma ação judicial de extinção de condomínio e venda forçada. Exato. Porque, muito bem, eles podem fazer uma divisão amigável, mas podem estar desmembrando para depois permutar. Mas, enfim, não é um empreendimento. Eles estão pondo fim a uma situação ali de condomínio, né? Outra situação é aquela na qual não, desde o começo ele pensa, olha, então eu vou fazer 10 agora, que eu escapo, aí esse aqui eu divido em mais 2, esse em mais 3, e aí sim vai havendo ali um adensamento populacional, quer dizer, e é isso que tem que ser coibido. Outra situação que se vislumbra aí às vezes, né, o sujeito lá divide lá um lote em 3, né? E como que é o desenho ali dos lotes? Então eu tenho 2 lotes normais e no meio um lote comprido e fininho. Que raio aquele lote do meio?
O cara quer transformar aquilo numa rua no futuro. Ele não falou que é rua, hein? Não é um loteamento. É o lote 2 de 3. Mas claramente aquilo ali foi colocado daquela maneira para ser doado ao município, para ser desapropriado, etc. As normas de São Paulo são muito claras no sentido de que se houver transferência ao município, né, por qualquer natureza, de qualquer maneira, para a criação de via pública, é loteamento. Então o sujeito às vezes fala, não, mas vejam, me desapropriaram, não fui eu que quis. Não, veja, eu doei, eu não fiz uma transferência por conta do loteamento. As normas de São Paulo não permitem. Nessa situação, se eu tiver aí, ainda que por via indireta, a abertura de via pública, é loteamento. Ah, mas é um lote que vai dar origem a 2. É, mas tem via pública, não tem como escapar. O desmembramento eu tenho, desmembramento sujeito a registro especial. Sim. E não sujeito. Loteamento, não existe loteamento não sujeito a registro especial. Mas dentro dessa situação, até para a gente poder arrematar, o loteamento e a área pública, em que momento ocorre essa transmissão? Esse é um ponto interessante também. Né? Exatamente no momento. Bom, segundo a Lei 6766, né, e para os parcelamentos realizados na vigência da Lei 6766, é no instante do registro do loteamento. Quer dizer, automaticamente acontece a transmissão das áreas públicas, das praças, etc., das vias, do sistema viário, né? Coisa que não acontecia na legislação anterior. Então, na vigência do Decreto-Lei 58, havia ainda a necessidade de um ato formal de transferência ao município. Então, nós temos aí, interior afora, situações nas quais eu tenho vias públicas que, não obstante terem sido afetadas ao serviço público, têm ainda uma titularidade, porque se afetadas são inalienáveis, mas ainda tem como titular o anterior proprietário, que é o parcelador. É uma coisa acontecendo com praças, etc. E interessante, né, Ivan, que até a ausência de uma regulamentação anterior à 6766 surgiu aí entre doutrina e jurisprudência algumas teses a respeito de quando efetivamente os logradouros, os equipamentos públicos passam ao domínio público, né? Então, até em termos, já chegou até a ser analisado pelo próprio STF há muito tempo atrás, a tese de que com a aprovação municipal, esses bens já passariam então ao domínio público, né? Então, vejam, completamente distinta do cenário que nós temos hoje. Então, nesse sentido de ter uma previsão objetiva a respeito do momento em que exatamente há a transferência para o domínio público, que é o caso do artigo 22 da 6766, ao trazer o registro como exatamente esse ato, ter essa natureza constitutiva da propriedade em relação ao ente público, foi de uma clareza muito bem-vinda aí pelo nosso ordenamento, e isso também trouxe alguns doutrinadores a trabalhar a questão. O registro de fato ele transfere a propriedade para o domínio público. E alguns doutrinadores falam, essa propriedade, entretanto, ela pode ser considerada resolúvel. Resolúvel em que medida? Nós temos a previsão de um possível cancelamento desse loteamento, na medida que ocorra alguma dessas situações jurídicas que desemboquem no cancelamento do loteamento, naturalmente, com o cancelamento do registro, haverá a reversão aí dessa propriedade. Então, são situações também que nós temos que lidar aí no registro de imóvel. Mas, por outro lado, é também este critério tão claro de definição do momento de transmissão que impede, por exemplo, a conversão de um loteamento em um condomínio de lotes. Porque uma vez registrado o loteamento, as vias já são públicas, não há mais da possibilidade de eu transformar o regime jurídico daquilo para algo no qual as vias públicas serão dos condôminos, né? Agora, é muito interessante, por conta dessa situação que havia antes da 6766, por exemplo, o próprio Eli Lopes Meireles falava, para tentar, de alguma maneira, resolver as situações que apareciam, ele falava assim, olha, a desafetação do bem público depende de lei, mas a afetação muitas vezes pode ocorrer pelo próprio uso. Quer dizer, então o sujeito, né, fez lá um empreendimento na vigência do Decreto-Lei 58, não fez a transferência para o município, poderia ele ir lá e fechar o acesso a uma via, por exemplo? Diz ele, não. Por quê? Porque a destinação ao serviço público já afetou aquilo e, portanto, já transformou aquilo de alguma maneira num bem público, ainda que formalmente isso não tenha sido realizado, a transmissão não tenha sido formalizada por uma escritura, etc. Perfeito. Gente, ficamos por aqui em mais um bate-bola, parcelamento do solo. Eu queria agradecer demais a presença do Dr. Moacir, do Dr. Ivan. Sem dúvida alguma, muito útil o nosso bate-papo. Uma série de questões ainda para a gente trabalhar. Mas desejo aí a todos uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Agradeço. Obrigado. Até a próxima, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.